Boa noite a todos. Boa noite a você que está nos assistindo pela TV Rica. A todos que estão nos assistindo em diversos lugares do mundo. E bem, quando eu estava preparando a palavra, quando fui começar a preparar a palavra buscando ao Senhor, o que o Senhor queria falar nesta noite, o que o Senhor queria falar ao nosso espírito nesta noite, e eu ouvi uma frase: como o cão que volta ao seu próprio vômito. Nesta tarde eu ouvi o Senhor falar isso. Como o cão que volta ao seu próprio vômito. E na Bíblia há duas referências que falam a respeito disso. E eu fui pesquisar sobre esses versículos. Eu só conheci o versículo de Provérbios. Mas interessante o que nós vamos aprender que Pedro escreve em sua carta. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, ligar a sua Bíblia comigo em 2 Pedro, no capítulo 2. Nós vamos ler primeiro do 20 ao 22 e depois vamos ver mais alguns versículos. E Pedro fala assim: se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontraram-se novamente nelas enredados, novamente enredados nas contaminações do mundo, e por estas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Não era o que eu queria dizer. Não era a palavra que eu queria dizer. Está escrito na palavra. E eu ouvi o Senhor falar. Ele me deu um fio da meada para aquilo que Ele quer falar conosco nesta noite. E como profeta do Senhor, eu vim aqui para falar aquilo que o Senhor me mandou falar. Eu não vim aqui falar aquilo que você deseja ouvir. Eu vim aqui falar aquilo que o Senhor me mandou falar. E não feche o seu coração. Abra o seu coração. Porque mesmo que o Senhor esteja nos corrigindo, Ele corrige os filhos a quem Ele ama. Ele está alertando porque Ele te ama demais e não quer que você volte ao seu vômito. Ele não quer que volte à lama do pecado do qual Ele te tirou. E nesse contexto, Pedro está falando sobre falsos mestres. Sobre pessoas que, tendo conhecido a Cristo, voltam a ser contaminadas e envolvidas pela contaminação do mundo. São como o cão que volta ao seu vômito, como a porca lavada que volta para a lama. E antes de seguir nessa parte, uns versículos antes, se você quiser acompanhar comigo, o versículo 17 desse mesmo capítulo fala assim: esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada. E o Senhor me chamou a atenção aqui para essa primeira parte: são fontes sem águas. Imagina você vindo de uma caminhada, pessoal fitness aí, agora fitness é moda, né? Pessoal fitness vindo de uma caminhada, uma corrida, e de repente você está ali cansado, e tudo que você quer é uma aguinha gelada. E você avista um bebedouro. Vou falar de bebedouro porque hoje em dia a gente não bebe muito água da fonte, né?
E de repente você avista um bebedouro e uau, tudo que você quer é tomar uma água gelada. E o bebedouro, geralmente a água vem bem geladinha, porque está lá ligada, né? Na fonte ali, conectada na energia, gelando, ficou ali um tempo. E quando você aperta para beber, cadê a água? Não tem água. E a Bíblia diz, assim são essas pessoas. São fontes sem água. Se é fonte, quer dizer que já teve água em algum momento. E agora está vazio. Já conheceu, já sabe das coisas, mas se deixou contaminar novamente. Quando as pessoas vêm até você, elas têm água para beber? Quando as pessoas chegam diante de você, elas têm água para beber? Ou você é uma fonte sem água? Você tem para dar de beber para aquele que está sedento? Em João 4, quando Jesus se encontra com a samaritana, ele pede para ela, para dar a ele de beber. E aí eles começam ali numa conversa e falam, mas como você que é judeu, conversando comigo, sou samaritano, porque eles não se davam, esses dois povos não se davam. E aí Jesus fala assim, se você soubesse quem é que está te pedindo de beber, você que me pediria de beber. Porque dessa água aí, você vai tomar, mas vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, algo extraordinário vai acontecer. E quando você encontra com as pessoas, você bebe do que elas têm ou elas que bebem do que você tem? Será que você tem algo para oferecer? Será que você pode falar como Jesus, que você tem a água viva para dar de beber a esta pessoa que está sedenta? Você já bebeu dessa água viva? E Jesus diz lá em João capítulo 4, 13 e 14, ele fala assim, quem beber desta água aí, vai ter sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte. Fale comigo, fonte. Se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É uma fonte de água que não pode parar. Você não pode ser uma fonte sem água. As pessoas não podem chegar até você e você não ter água para dar de beber a elas, porque você está vazio. Não. Esse Cristo que habita dentro de nós, Ele é uma fonte que jorra para a vida eterna. Mas será que você é uma fonte sem água? Uma fonte vazia, sem profundidade? Ou é uma fonte a jorrar para a vida eterna? São várias perguntas, o Espírito Santo está falando aí. Vai sondando o seu interior. E depois o versículo lá, aquele versículo 17, continua falando, fonte sem água, e são também névoa impelida pela tempestade. Névoas impelidas pela tempestade. O que é uma névoa? Uma névoa é uma neblina. Quando você passa por um lugar onde tem neblina, que difícil é. É perigoso. Especialmente se você não conhece o caminho. Pode provocar um acidente. A neblina fala também, a névoa, de coisas embaçadas, de falta de visibilidade, de falta de transparência. E a tempestade simboliza a adversidade, as tribulações que muitas vezes nós passamos nas nossas vidas. E o que é produzido na sua vida quando a adversidade vem? O que é produzido na sua vida quando a tempestade vem? Quando chega a adversidade, a tribulação, será que você embaça? Você camufla? Por fora, cara de santo, sofredor, que vai se arrastando, mas por dentro está cheio de murmuração.
murmurando contra Deus, murmurando contra as coisas, murmurando contra as pessoas, cheio de dúvidas, cheio de incredulidades. A tribulação, ela pode ser uma oportunidade de você conhecer quem é Deus e conhecer quem é você também. Porque cada vez que você o conhece, Ele revela também quem você é. A sua identidade está nele. E eu não estou falando aqui como alguém que vive mil maravilhas, que não passa por tempestades, por tribulações. Não, eu passo sim. Mas eu estou aprendendo igual Paulo. Não cheguei lá ainda não, mas estou aprendendo. Ele falou assim: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu estou aprendendo. Posso falar que eu cheguei lá, já aprendi, estou aprendendo, estou nesse processo. É um caminho de aprendizagem. E a gente só vai aprender com as experiências. A gente só vai aprender passando mesmo pela tempestade. A gente só vai aprender se submetendo àquilo que o Senhor vai nos ensinando dentro de cada uma dessas coisas, dentro de cada uma dessas tribulações que nós passamos. E sabe uma coisa que eu aprendi no meio de tantas tempestades pelas quais passei? Eu aprendi a ter olhos bons. Eu tinha olhos maus. Eu vi o mal em tudo. Eu tinha mania de perseguição. Eu achava que o mundo inteiro conspirava contra mim. Era um complô contra mim. Eu só suspeitava o mal. Eu via o mal nas coisas. Mas o Senhor trocou os meus olhos. Eu fui aprendendo com as tempestades, com as adversidades. Fui aprendendo a ver o bom. A ver que todas as coisas contribuem para o meu bem. Ainda que às vezes eu não entenda que bem é esse que Deus está fazendo. Mas aprendi a me calar, a não murmurar e ter olhos bons. A Bíblia diz que quem tem olhos bons, tudo é bom. Mas se você tem olhos maus, que grande trevas você vive. E eu vivia em trevas. Mas o Senhor me ensinou a ver com os olhos dele cada uma das situações. E me ensinou também com os exemplos. Exemplos do meu pai, o apóstolo Eli, o pai desta casa. Exemplo dos homens e mulheres de Deus nesta casa. Ouvindo as palavras, me submetendo ao ensinamento, tendo um coração ensinável, colocando em prática as coisas que ouvimos neste lugar. E eu posso dizer que eu sou prova viva disso, de colocar em prática as coisas que ouço neste lugar. E eu desafio você, se você colocar em prática o que é falado neste lugar, se a sua vida não muda. O negócio não está aqui, o negócio está aí. O negócio está em nós. Nós temos que colocar em prática, é nossa decisão. Nós soltamos a palavra aqui, que é dada da parte de Deus. E nós que estamos aí, precisamos receber, processar e colocar isso em prática nas nossas vidas, para que isso possa mudar as nossas vidas. A culpa não é do pastor, do pregador, do apóstolo, do profeta, de fulano, ciclano, beltrano, não. Somos nós que precisamos tomar essa decisão. Meus amigos, esta é uma noite de decisão. Esta é uma noite de confronto para tomarmos decisões que vão influenciar nossa vida para os próximos 10 anos, nós estamos ouvindo aqui. Sementes para os próximos 10 anos. Quais são as atitudes que nós vamos tomar? Quais são as decisões que nós vamos tomar? É nossa escolha, nossa responsabilidade. Depois você não vai poder falar assim: poxa vida, olha lá, foi o apóstolo. Não. Sabe o que você vai poder dizer? Puxa, bem que o apóstolo disse e eu que não ouvi. Bem que foi ensinado e eu que não dei ouvidos. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade colocar em prática nisso. E eu sou prova disso. Porque quem me conhece há 11 anos, quando eu cheguei aqui, quase 12, em março vai fazer 12 anos. Apóstolo Eli, que me aturou muito. Apóstolo Cristiano, apóstola Leila, profeta Camila, meu Deus do céu, quantas coisas aprendi com essa mulher de Deus. Pastora Zelinda e tantas outras pessoas neste lugar. A Suzana de 11 anos atrás, mas nem de longe é a Suzana de hoje. Porque eu decidi
colocar em prática as coisas que são faladas neste lugar. Nós não estamos de brincadeira com a sua vida. Os ministros dessa casa, esta casa é um lugar sério. É uma casa de ativação. Nós não estamos de brincadeira com a sua vida. Desperta. Nós amamos vocês. Nós queremos ver vocês crescerem, brilharem, ganharem as alturas, viverem o propósito de Deus, o sonho de Deus para a vida de cada um de vocês. Essa é a nossa missão, ativar vocês. Mas tem gente que não quer ser ativado. Tem gente que quer voltar ao próprio vômito. Foi lavado e quer voltar para a lama do pecado. Oh, não faz isso. Você é precioso demais. E a vida não volta atrás. As escolhas que nós fazemos deixam marcas. Romanos 5, do 1 ao 5. Vamos abrir lá, por favor. Fala da nova vida que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 5, do 1 ao 5 fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé. Olha aqui. Nós tínhamos pecados, inúmeros pecados. Não merecíamos nada, mas não é por merecimento, é pela graça. Havia um escrito de dívida contra as nossas vidas, mas pela fé em Cristo Jesus, nós fomos justificados. Justificados pela fé, e temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Tem gente que vive brigando até com Deus. Briga com todo mundo, até com Deus. Eu era assim, briguenta. Pensa numa baixinha retada, pimenta mineira, como dizia o apóstolo L. Mas não, olha, temos paz com Deus. Para de brigar com Deus. Deus não está querendo brigar com você, não. Você foi justificado pela fé, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Você precisa estar firme nesta graça. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas olha, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A tempestade na sua vida tem que produzir perseverança, um caráter aprovado, esperança. É isso que a adversidade tem que produzir em nossas vidas. Amém? E vamos voltar de novo lá em 2 Pedro, no capítulo 2. Continuando, lemos lá o 17. E o 19 fala assim, ainda falando dessas pessoas: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Diga comigo: o homem é escravo daquilo que o domina. O que é que te domina? Tem gente que fala que é livre. Não, sou livre. Posso transar a hora que eu quiser. Posso fazer acontecer, dar o que não dá na minha cabeça. Posso beber, posso fumar. Posso ir pra gandaia. Porque eu sou livre. Aí chegam uns que de repente, né? Tá lá na faculdade, tal. Ó, quantas vezes ouvi isso.
Ah, por que você não bebe? Sua religião não permite? Não, é porque eu não sou escravo da bebida. Porque ela não me domina. Não é a religião que não permite. É porque eu sei que essas coisas não me dominam. Porque quem é alcoólatra, quem bebe, é dominado pelo álcool. Quem é drogado, é dominado pela droga. Quem acha que pode transar, fazer aí o que quiser, é dominado pelo sexo. Não consegue dominar suas próprias paixões. Não consegue dominar a carne, instinto animal. Você não é animal racional, não. Você tem domínio sobre essas coisas. Ou você domina a sua carne ou ela te domina. Ou você domina suas paixões, seus desejos pervertidos, ou isso vai dominar você. Na verdade, são escravas. Escravas de todas essas coisas. Escravas das drogas, escravas da pornografia, do sexo, da novela, da fofoca, do egoísmo, da soberba. Porque pecado não é só tomar cerveja, ficar bêbado, transar por aí, sexo, pornografia, não. Pecado é ser soberbo também. É ser egoísta. É falar mal nas costas do próprio irmão da igreja, do apóstolo da casa. Isso é pecado também. Pecado é inveja, que muitas vezes você pode ter contra o seu irmão. Eu era invejosa. E o Senhor me mostrou isso também. Eu era soberba, eu achava que eu era... Antes do Senhor me mostrar essas coisas, eu achava que era santa demais. Oh, Santa Susana. Eu achava que eu era muito santa. Porque eu não bebia, não fumava, não me prostituía, não fornicava. Então eu achava que eu era santa demais, não tinha problema. Até que o Senhor me mostrou a podridão que havia dentro de mim. Alguns já ouviram isso um monte de vezes. Quem é da escola de profetas, então? Uma vez eu toda boazuda, achando que estava podendo. No retiro do louvor. Lembra, Kiko? Eu falei para o Senhor assim: Senhor, cuidado com o que você fala com Deus. Me vira ao avesso. E Ele falou para mim assim: você está preparada para ver a podridão que tem dentro de você? Eu falei: que isso, Senhor? Eu sou tão santa. Ai, eu falei, de verdade que eu falei, ai, doeu aquele negócio lá dentro de mim. Eu falei, como assim? De verdade que eu não sabia que eu era podre. Eu achava que eu era muito boa, muito santa. E eu terminei de falar aquilo com o Senhor. O Kiko veio com um jarro de água, sem saber de nada, foi só eu e Deus. E eu estava deitada no chão, com a boca no chão, assim, eu quase afoguei. Porque Ele me lavou. Isso foi um ato profético de um processo que o Senhor iniciou na minha vida, de lavar a podridão do meu interior. E aí Ele me mostrou que eu era invejosa. Fiquei desesperada. Foi até o apóstolo Hélio: apóstolo Hélio, Deus me mostrou que eu sou invejosa. Como eu? Todo mundo tinha inveja de mim, mas eu invejosa. Que isso? Deus me falou: você é soberba. Meu Deus, eu sou soberba. Eu lembro que eu chorava com o Henrique dentro do carro. Como que eu sou soberba? Eu não acredito nisso. Porque eu não sabia, eu não reconhecia. Talvez tem coisas dentro de você que nem você mesmo sabe. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem mostra as coisas que precisam ser mudadas. Entre nesse processo. Se deixe ser lavado pelo Espírito Santo. Se deixe ser lavado. Não seja dominado por essas coisas. Eu era dominada pela inveja. Eu era dominada pela soberba. De quem você é escravo? Escravo fala de ser dominado. Fala de ser dependente. Totalmente dependente. E os apóstolos em suas cartas, eles escrevem assim:
escravos de Cristo. Eu, Tiago, escravo de Cristo. Eu, Paulo e Timóteo, escravo de Cristo. Eu, Judas, escravo de Cristo. Eu, João, lá em Apocalipse, escravo de Cristo. Em algumas traduções fala servo, mas no original é a palavra doulos, que significa escravo. De quem você é escravo? Em 1 Coríntios, no capítulo 6, 19 e 20, fala assim: ei, por acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo de Deus, que habita em vocês, e que foi dado por Deus, e que vocês não são mais de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Eu tenho um dono, Jesus Cristo. Ele é o meu dono, é dele que eu sou escravo. É dele, porque ele me amou, ele se entregou por mim, ele me remiu, ele me comprou. E quando eu retribuí a ele esse amor e me entreguei a ele também, então ele me fez filha, então ele me fez herdeira. Não tem nada que se compare, gente, não tem nada que se compare com o Senhor. Conviver para ele, ser dele, viver por ele. Não tem nada, não tem riqueza, não tem fama, não tem nada, porque tudo é dele e ele é tudo, ele é a plenitude. Ele é tudo. De quem você é escravo? O que é que te domina? E vamos voltar de novo lá em 2 Pedro, capítulo 2. Versículos 20 a 22, novamente, o primeiro versículo que nós lemos. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Quando fala do cão e da porca, está se referindo à natureza desses animais. E eu estava assistindo uma vez um desenho com os meus filhos, o show da Luna. A gente estava assistindo lá e a Luna, junto com o irmão dela, eles estavam passeando na fazenda dos avós. E eles decidem nesse episódio fazer uma surpresa para a avó deles. E vão dar banho no alfafa, o porquinho. Eles põem o alfafa dentro da bacia e lavam o alfafa, põem até um lacinho nele, o alfafa fica lindo, cheiroso. E de repente eles correm, a avó chega, eles correm para contar: vó, vem aqui, nós temos uma surpresa para você. E de repente quando eles vão lá fora, ué, cadê o alfafa? Lá está o alfafa, emporcalhado na lama de novo, todo enlameado, acabou de tomar banho e voltou para a lama. Mas por quê? Porque essa é a natureza dele. Sabe que a lama, eu aprendi lá no desenho, a lama tem uma propriedade especial para o porco. Ela protege a pele dele, que é muito sensível, do calor do sol. Agora, a gente não vê ser humano andando todo enlameado por aí, se protegendo do sol, porque não é nossa natureza. Já pensou? Lançar um novo cosmético, produto para se proteger do sol. Passa lama na cara e sai andando por aí. Troca, mais barato do que protetor solar. Mas não é essa a nossa natureza. Você não é um porco. Você não é um porco para voltar da lama do pecado de onde o Senhor te tirou. Essa não é a sua natureza. Em Colossenses capítulo 3, fala a respeito da nossa nova natureza.
Se você puder abrir comigo, porque nós vamos ler vários versículos. Colossenses capítulo 3, do 4 ao 15. Ou acompanhar ali na tela. Colossenses 3, do 4 ao 15 fala: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Olha aí, moralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado. Fale comigo, no passado. Quando costumavam viver nelas. Costumavam viver nessas porcarias no passado, mas isso não faz mais parte da sua natureza. Isso ficou lá no passado. Mas agora, fale comigo, mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, fale comigo, nessa nova vida. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo e está em todos. Portanto, preste atenção, é com você que o Senhor está falando. Como povo escolhido de Deus. Você é povo escolhido de Deus. Como povo escolhido de Deus, santo e amado. Você é amado pelo Senhor. Revistam-se de profunda compaixão. Essas têm que ser as nossas roupas. Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Essa é a nossa natureza. Não as outras coisas que nós fazíamos no passado. Estávamos acostumados a viver nela no passado. Mas não, agora não mais. Nessa nova natureza, o que a nossa vida tem que manifestar é compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros. Não é suportar de aturar o irmão, não. É dar suporte ao seu irmão, dar apoio ao seu irmão, levantar o seu irmão. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor nos perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo, fale comigo, paz de Cristo. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz. Fale para quem está do seu lado, você foi chamado para viver em paz. Como membros de um só corpo, fomos chamados para viver em paz. E sejam agradecidos. Vamos aprender a viver isso. Vamos aprender a viver isso. Vamos colocar isso aqui em prática. Deus disse que nós somos uma casa de paz. Essa é a palavra sobre as nossas vidas. O Senhor trouxe através da vida do apóstolo Eli. Na semana passada, no domingo passado, ele pregou sobre isso ontem. Somos uma casa de paz. A paz de Cristo é o juízo no nosso coração, porque nós fomos chamados para viver em paz. Desista de brigar. Desista de brigar contra o seu irmão. Desista de brigar contra Deus. Desista de brigar contra o próprio corpo. Quando tem briga no próprio corpo é porque o corpo está doente. Pare de brigar no corpo. Fomos chamados para viver em paz. Sermos gratos, perdoadores,
Essa é a nova vida e a nova natureza em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E na outra referência, que a Bíblia fala sobre o cão que volta ao próprio vômito, está em Provérbios 26, versículo 11. E já estou caminhando para o final. Provérbios 26, 11 fala: como o cão que volta ao seu vômito, assim é o insensato em sua insensatez. Poderíamos dizer, assim é o pecador voltando a cometer os mesmos erros. Mas não pode mais ser assim. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Não voltar mais às práticas antigas. Depois de conhecer a Cristo, voltar às mesmas práticas é como insensato em sua insensatez. É loucura. É falta de juízo. Insensatez é loucura. Esse é o significado da palavra insensatez. Loucura, falta de juízo, falta de razão. Como o cão que volta ao seu próprio vômito. O cão, sabe, ele tem uma qualidade. Ele é fiel. Ele é fiel ao seu dono. Mas eu quero te dizer, o pecado não é mais o seu dono. Você não tem mais essa natureza, porque é uma nova natureza em Cristo Jesus. O cão, ele é domesticado, dominado pelo dono. Mas hoje, vamos ver o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 6. Acompanhe comigo. Essa é a lei que está sobre nós, a lei da graça. Não mais somos dominados pela lei do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. O pecado não é mais o seu dono. Você precisa entender isso. O pecado não é mais o seu dono. Romanos 6 fala assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós os que morremos para o pecado. Morremos para o pecado. Morreu para o pecado, meus amigos. Morremos para o pecado. Não tem mais que ter domínio sobre a sua vida. Nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Como? Que loucura é essa? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Não seja mais escravo das suas paixões, dos seus desejos, da sua carne. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. É para viver com Cristo e não no pecado. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. Da mesma forma, fale comigo, da mesma forma. Olha aqui, considerem-se, você tem que se considerar morto para o pecado, mas vivo para Deus. Você, não sou eu que decido isso, é você mesmo. Considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado
continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento da injustiça. É sua decisão. É minha decisão. Não oferecer o meu corpo para o pecado. Considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus. Não obedeça aos seus desejos, porque o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Se você se oferece para o pecado, você se torna escravo do pecado. Ofereça-se a Deus e seja escravo de Deus, que Ele tem um salário muito maior que o pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? É tempo de nós fecharmos ciclos. É tempo de deixar o passado, de não voltar às práticas antigas. Você já foi liberto. Não ofereça o seu corpo ao pecado. Não volte ao próprio vômito. Não volte à lama da qual o Senhor te tirou. É tempo de ter a revelação de quem você é em Cristo. Você não é um cão. Você não é uma porca. Você tem uma nova natureza. Você é filho de Deus. Você é o próprio Cristo nessa terra. Você faz parte do sonho de Deus. Deus diz que nós somos uma casa de paz. Somos primícia da terra de adoradores. Este é o tempo de pôr fim. Este é o tempo do fim da inimizade. Estas foram as palavras que Deus liberou para nós nesses dias. Palavras fresquinhas. Uma casa de paz. Primícia da terra de adoradores. E o tempo do fim da inimizade. E isso passa pela minha vida. Passa pela sua. Você que decide se isso vai passar pela sua. Eu decidi que isso vai passar pela minha vida. Eu decidi que eu faço parte do sonho de Deus. Eu decidi que eu faço parte dessa casa de paz. Eu decidi por fim a inimizade. Eu decidi que eu quero ser parte dessa primícia da terra de adoradores. É sua escolha, é sua decisão. Eu decidi viver essa nova vida em Cristo Jesus.
Estamos nos preparando para entrar em 2018. Um novo tempo. Lançando sementes para os próximos 10 anos. E você precisa saber quem você é em Cristo. E que as decisões que você tomar hoje vão influenciar, vão reverberar, como o apóstolo Cristiano disse, nos próximos 10 anos. Amém?